A OCDE considera que na base da pobreza extrema em Cabo Verde estão a má distribuição da riqueza e a falta de oportunidades, insurgindo-se, entretanto, contra o assistencialismo e o oportunismo político. O MPD numerou várias medidas adotadas pelo Executivo que tiraram da pobreza absoluta mais de 37 mil pessoas entre 2015 e 2019. E o PAICV fala em números contraditórios, mas diz não ter dúvidas que a trajetória da redução da pobreza absoluta, a erradicação da pobreza extrema e a redução das desigualdades estão a sofrer uma inversão preocupante. Para o PAICV, os dados da pobreza em Cabo Verde são díspares e até contraditórios, mas o maior partido da oposição está convicto de que a situação tende a agravar-se, registrando-se uma inversão preocupante relativamente aos progressos atingidos entre 2001 e 2015. Por tudo isto, para o líder parlamentar do PAICV, urge, pois, melhorar as condições de vida dos mais pobres, reduzir a diferença entre ricos e pobres e combater decididamente a pobreza extrema no país. A pobreza extrema caiu de 2/3, portanto de 30% em 2001, quando a medição da pobreza começou, para 10% em 2015. Que se traduz numa taxa anual de redução da pobreza de 3,6%, superando qualquer outro país africano durante este período, cita o Banco Mundial. Excelências, a trajetória da redução da pobreza absoluta no país, da erradicação da pobreza extrema e da redução das desigualdades entre os cabo-verdianos está a sofrer uma inversão preocupante. O país contabilizava em 2020 mais 3.208 agregados familiares e mais 8.960 indivíduos a viver em situação de extrema pobreza, em relação ao ano 2015. Não precisamos ser especialistas para percebermos que as dificuldades sentidas pelos cabo-verdianos têm aumentado nos últimos anos. Porém, olhamos para os resultados do inquérito da Afrobarómetro sobre a pobreza vivida em Cabo Verde em 2022, segundo os quais 19% dos cabo-verdianos disseram que durante o ano que passou ficaram muitas vezes ou sempre sem uma alimentação. 23% disseram que ficaram sem cuidados médicos. 28% disseram que ficaram sem combustível para cozinhar. 34% ficaram sem água e 48% sem qualquer rendimento em dinheiro. Retrato sombrio que o partido que sustenta politicamente o governo no Parlamento fez questão de contrariar. Assim, o líder do grupo parlamentar do MPD enumerou um sem número de medidas adotadas pelo Executivo que teriam tirado mais de 37 mil pessoas da pobreza absoluta entre 2015 e 2019. 37.212 cabo-verdianos deixaram de viver em situação de pobreza absoluta, reduzindo de 35,2% em 2015 para 26% em 2019. Estes ganhos no desenvolvimento do país deveram-se a um maior investimento em políticas de proteção social, que no período 2016-2019 representaram 14% da despesa pública, a par de uma conjuntura de crescimento económico médio robusto. O MPD reconhece, portanto, que há muitas famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Os dados do Cadastro Único demonstram que o grupo de pessoas mais afetados pela pobreza extrema são as crianças, que a maioria das famílias em situação de pobreza extrema é chefiada por mulheres e que, por sua vez, em sua maioria trabalham na economia informal de natureza precária e muito baixos rendimentos. Não é sequer necessário que a oposição venha ao Parlamento manipular as estatísticas resultantes da pandemia, ao mesmo tempo que finge ignorar os seus impactos em Cabo Verde. Para esta oposição, a Covid teve impacto em todo o mundo, excepto em Cabo Verde. A OCDE também concorda que a eliminação da pobreza extrema em Cabo Verde seja um desígnio nacional, frisando que no nosso país a causa primeira dessa pobreza extrema é a má distribuição da riqueza nacional e a falta de oportunidades, pelo que cabe aos poderes públicos criar soluções viáveis para se eliminar as causas da pobreza extrema no país. Não se consegue combater a pobreza extrema e a pobreza absoluta com programas assistencialistas, como temos vindo a assistir nos anos pré-eleitorais, mantendo as pessoas de mãos estendidas para depois tirar daí proveitos políticos em anos de eleições. Na maior parte das vezes,
Esta tem sido a estratégia dos governos e, por esta razão, os cabo-verdianos que se encontram na pobreza não conseguem ser economicamente independentes. A UCID considera que, com exceção da proteção social obrigatória, que deve ser assegurada pelo Estado relativamente aos idosos, pessoas com deficiências e pessoas doentes que não conseguem trabalhar, todas as restantes medidas desenhadas pelo Governo para o combate da pobreza no país afiguram-se-nos como expedientes para manter o assistencialismo, para posteriormente tirar proveitos políticos. Queira concluir, a pobreza não pode ser combatida com expedientes políticos, meramente eleitoralistas, mas sim com investimentos estruturantes nos setores económicos e educativos fortes, a ponto de garantir a geração de riqueza nacional e criação de oportunidades para que aquele cidadão ou família que se encontra na pobreza possa, através do seu esforço, conseguir Muito obrigado, ser economicamente